eu falo muito isso por conta de agora, acho que são períodos semelhantes, assim, no sentido de você ter grandes oportunidades de empresas que estão há 1 ano, 2 anos sem subir, caindo e tudo mais, nessa história de ter um bom resultado, de ter um bom fundamento e ter uma pressão de venda de gente que fala assim, poxa, não, ó, o mundo vai acabar, o Brasil vai para virar Venezuela e tal, eu vou vender tudo e vou fugir para a montanha. Então, é esse tipo de coisa, assim, vale para um lado e não vale para o outro. As pessoas olham muito o extrato financeiro e deixam de observar o ativo realmente, o que você está carregando. Fala pessoal, esse é o nosso Zcast número 14. Hoje temos uma presença super especial que veio da Faria Lima, né? Ele é de Curitiba, mas estava lá em São Paulo, para Faria Leme aqui, né? Na verdade, estamos gravando aqui na Barra, no Rio de Janeiro. Então é um grande prazer estar com Daniel Alberini da gestão CTM aqui hoje para falar muito sobre ações, posições do fundo, estratégias, cenário para 2023, como é que eles se comportaram no passado, principais posições do fundo. Então vai ser um Zcast bem legal. Peço que você acompanhe, se inscreva no canal da Carteira Z, dica de hoje, e nas plataformas de áudio também para você escutar quando estiver também correndo, andando, caminhando na praia. Para quem está no YouTube vendo, vai ver que o Alberini aqui está de óculos escuro, né, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai jogar um vôlei de praia, por isso que ele veio com esse óculos. Fala, Alberini, boa tarde, beleza? Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite de vocês aí, acho que foi super oportuno. Essa parte de óculos de sol, eu vou dizer o seguinte, né? Qualquer coisa que eu disser, vão dizer que eu apanhei da mulher em casa. Então, assim, isso já estou acostumado nesses últimos dias. Mas a minha versão, né? Porque tem a versão que eu conto e tem a versão que vão querer adaptar. A minha versão é que eu sou um amante de basquete, gosto de jogar basquete. Eu tava jogando um basquetinho no sábado, então tinha um torneiozinho 3x3 lá, a gente tava brincando, jogando um basquetinho, e aí meu amigo PH, vou deixar até um abraço pro meu amigo PH aí, que fez o favor de me dar uma cotovelada no supercílio, e aí abriu meu supercílio aqui, então tô com aquele estrago de um corte no supercílio, 4 pontos e o olho roxo, né? Então, como eu digo, em outros tempos eu faria outra brincadeira do olho roxo, né? Mas acho que hoje em dia a gente tem que ser um pouco contido. Então vamos dizer que eu apanhei da mulher em casa, mas a verdade é que eu tava jogando um basquetinho. Então não foi nem pelo vôlei de praia, nem pela porrada da mulher, nem pela porrada do Ibovespa, né? Que o fundo tem aparecido em vários rankings aí, o CTM aí, parabenizando o trabalho de vocês aí, obrigado, que já tem um tempo bastante razoável de casa ali, que você vai falar um pouquinho no início. Mas eu quero chamar o Daniel para perguntar para ele como é que tá aí a expectativa para essa live, para falar sobre ações. Tava debatendo aqui antes, e essa empresa vai pedir recuperação judicial, não vai estar, os dois brigando aqui, quase na porrada aqui, mas eu estava só tentando explanar essa briga aqui. Fala aí, Daniel. Isso aí, e é muito bom quando a gente tem aí uma live mais raiz, né, que a gente pode falar de ações. Posso falar que, pessoal, que você vai deixar aí a melhor empresa para esse ano na Bolsa? Podemos falar isso? Puta, isso é difícil, ainda mais nesse ano. Mas a gente vai perguntar, não tem jeito. Então você, chutar, pessoal, fique aí que a gente vai perguntar isso. Mas é sempre um prazer ter aqui o Daniel Alberini. A gente vai falar bastante coisa sobre as ações, sobre o mercado, sobre o Ibovespa, o que deve acontecer com o Brasil. Será que a visão dele é um Ibovespa mais positivo, otimista, ou não, ou pessimista? E por fim, a questão do olho dele, podemos dizer que ele saiu no lucro, né? Melhor ter sido o cara do basquetinho do que a mulher dando porrada em casa. Pelo menos aqui pra gente. O trauma foi só físico, não foi? A versão dele foi essa, né? Mas, Alberini, agradeço mais uma vez. O Daniel entrou em crise de riso aqui, quando ele fica em crise assim, não para mais. Cara, então fala um pouquinho pra gente nesse início da sua história no mercado. É sempre importante saber rapidinho, e da gestora CTM, porque você se enfiou nessa aí de gerir recursos de terceiros. Legal. Esse ano eu completo 20 anos de mercado. Então eu entrei nos primórdios lá, quase que... Eu ainda não sei se isso é uma boa ou má recordação, mas se a gente for falar, né, que foi o início do governo Lula lá atrás, então hoje a gente completa quase 20 anos de mercado no início de mais um mandato dele também. No mercado já como gestor ou como... Não, até como investidor. Naquela época lá atrás, como investidor e como estudante. O Brasil, né? Não mudou nada nesse tempo. Acho que esse é o mais triste de todo. Rodou e ficou... aí voltamos para o mesmo lugar, né? Rodou, deu um monte de volta, teve um monte de loucura e estamos voltando para o mesmo lugar. Acho que esse é o ponto relevante. Mas... Vamos olhar pelo lado positivo, pelo menos não regrediu. Então, lá atrás, eu comecei... Eu até engraçado, porque eu sempre tive o desejo de ser engenheiro. Eu sempre gostei de usina, de energia elétrica, automação industrial e tal. Então, eu tive uma formação em técnico de eletrotécnica, trabalhei na área por muitos anos, e aí acendeu aquele
negocinho de falar, pô, vou fazer economia aqui, quero mexer com o mercado, quero trabalhar com o mercado. E aí acabei indo, então, para o lado do mercado financeiro. No começo trabalhei com multinacional, fiquei lá trabalhando em tesouraria de multinacional, depois saí, depois de alguns anos, operando câmbio, commodity, dívida, aplicação e tal. Saí, fui para uma gestora, onde eu comecei, de fato, aí sim a fazer gestão de fundo de ações. Fiquei um tempo como analista, obviamente, e aí, depois de 2 anos, virei co-gestor de um fundo, e depois de mais 3 anos, eu saí da gestora para montar a CTM, que foi em 2012. Então, em janeiro de 2012, tive a felicidade de conhecer o Pedro Ferroni, que é meu sócio hoje. Eu digo que talvez tomar cuidado com essas palavras, como que a gente vai dizer no sentido, né? Eu falo assim que eu sou casado com ele, né? São 10 anos de convivência e numa sociedade é sempre um negócio muito complexo, muito difícil, assim. E o fato de eu ter conhecido ele em poucas semanas, assim, e a gente ter uma sociedade em que, claro, a gente tem discussões, a gente conversa, a gente alinha, mas é uma sociedade que eu digo que foi um dos maiores acertos que a gente teve, assim, realmente uma pessoa super legal de conviver, de ter. Tenho ele hoje realmente como um irmãozão, assim, que divide comigo a gestora em si, né? E aí, então, em 2012, a gente começou essa jornada, querendo saindo de uma gestora e falando, poxa, Curitiba, aqui, Paraná, não tem, vamos fazer educação financeira, vamos trazer um pouco de gestão aqui para Curitiba, e aí aquela filosofia, aquela ideia inicial de montar uma gestora do zero. Certamente foi um negócio muito maluco, se a gente pensar hoje, poxa, foi um negócio que deu um trabalho danado. A gente começou com um clube, esse clube virou o Estratégia FIA, a gente montou o CTM Red também ao mesmo tempo, no mesmo período, e de lá para cá, a gente saiu lá de, vamos falar assim, coisa de, acho que foram 7 milhões, 8 milhões iniciais de gestão lá em 2012, para algo como um BI 200 hoje, mais de 20 fundos hoje sob gestão, offshore, previdência, renda fixa, multimercado, ações. Então essa é a nossa história. Sou economista de formação, então depois da eletrotécnica virei um economista, depois fiz meu MBA em finanças na FGV, e desde 2012 estamos tocando a gestão desses fundos da CTM. E você tem alguma sigla? Olha, naquelas coisas de não ter nome, de tentar ficar procurando nome, que normalmente é a sigla de nome de alguém, né? Pois você vai falar assim, eu estava tentando ver as iniciais, mas no nosso caso nada, não tem, é Daniel, Pedro, Luiz e tal, não bate nada. Numa dessas conversas de restaurante ou de bar, falando, pô, mas que nome que a gente vai dar? Que nome que a gente vai... a gente quer facilitar a vida das pessoas, né? Poxa, vamos tentar achar alguma coisa assim. E aí deu aquele negócio, come to the market, né? CTM, né? Come to the market. Um negócio maluco, assim, né? Hoje em dia a gente até brinca e fala assim, não, é Curitiba Trade Machine já, né? Já dá para criar algumas derivadas, né? Não, dá para criar algumas derivadas, mas o objetivo era esse, mais de pensar assim, poxa, iniciais que a gente conseguisse trazer o que a gente tenta fazer, que é levar conteúdo para as pessoas, buscar ter um membership, ou seja, um alinhamento de interesse com os investidores, compartilhar as ideias, compartilhar as teses, levar educação financeira para as pessoas e facilitar a vida do mercado financeiro. Porque hoje acho que a gente tem um avanço muito grande, olhando 10 anos e 20 anos desde que eu iniciei, né? Certamente a gente tem um avanço do mercado financeiro brasileiro assim extremamente relevante. Quando eu comecei lá atrás, eu lembro que era Folha Invest, a gente fazia simulado lá no Folha Invest. A primeira ação que eu comprei foi Braskem. E eu não sei nem por que eu comprei Braskem. Eu li em alguma coisa e comprei, a BRKM6 na época. E a ação custava 300 e tantos reais, assim, um troço meio doido. Você não tinha informação, era muito diferente do que é hoje. Pensando 10 anos depois, quando a gente montou a CTM, ali já era um paradigma de você falar, poxa, agora as pessoas já querem ouvir sobre ações. Lá em 2003, eram poucas pessoas que queriam ouvir de ação, porque, cara, juros era 24% ao ano. A gente estava discutindo aqui 13, hoje 13,75%, mas em 2003, a gente tem que lembrar que quando o Lula assumiu, o juro foi para 24,5%. O Meirelles saiu de juro de 20% para 24,5%. E a gente tinha um mercado lá que era uma loucura, era Telemar, era Braskem, Telebrás, Petrobras, Banco do Brasil, assim, um negócio maluco. E aí, 2012, 2013, você já tinha discussões, pessoas querendo ouvir sobre ações,
um pouco mais... Aí começa o efeito internet, redes sociais, ali acho que começa um processo disso. Hoje, isso tudo muito mais amadurecido, né? E aí acho que talvez a gente tenha, até nos últimos 2 anos, vamos falar assim, a gente tenha passado um pouquinho da linha, no sentido de excessos, né, de exageros. Talvez esse é uma razão do qual a gente está vendo o mercado hoje sofrendo um pouco mais até, esse excesso que as pessoas não souberam porque entraram 2 anos atrás, veio o Covid, todo mundo falou, não, legal, bacana, vamos comprar, caiu, compra e tal, e recuperou rápido, mas aí de lá para cá, tá todo mundo naquela, mas agora cansei, brincadeira, não... Eu falo que tem até analista mais novo no escritório, e eu falo para eles assim, pessoal, a nossa atividade é para ganhar, não é para perder dinheiro, mas desde que eles entraram, o negócio só cai, né? Não tiveram a oportunidade de ver um mercado subindo ainda. Então, acho que esse efeito mais recente, de talvez um excesso de internet, de informação, eu falo até que o excesso de informação hoje tem atrapalhado as decisões de investimento das pessoas, porque tem muito mais ruído do que de fato informação. Sim, é aquela história, né? Se você chega numa loja de sapato, tem 3, 4 sapatos, é muito mais fácil você tomar uma decisão de comprar do que com uma loja com 1.800 sapatos. Então, muita confusão gera esse ruído grande, às vezes até atrapalha do que ajuda. Realmente faz bastante sentido. Pegando os últimos 2 anos aqui, por exemplo, que você falou, né, 2020 para cá, mas botando de 21 aqui, o índice small, por exemplo, caiu 33,33%, o Ibovespa mais de 10%. Pegando desde o início dos fundos, que tem o CTM Red e o CTM Estratégia, né? A gente consegue ver aqui desde novembro de 2013, a gente vê o retorno do índice small nesses 10 anos praticamente, né? 9 anos e pouco, de 42%, o índice Bovespa 99%, o CDI 120%, e aí o CTM Red 164% e o CTM Estratégia 172%, um alfa bem interessante com relação aos índices, né? O CTM Ultra, que é o alavancado, veio depois. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia do fundo aqui. Daniel, manda bala aí, manda aquela pergunta especial que só você sabe fazer. Pergunta capciosa. Boa, não, eu estava vendo aí que nessa janela o CDI também ganhou do Ibovespa, né? Algo que a gente tinha falado lá no outro Zcash. Sim. Minha pergunta para o Berini agora é a seguinte: qual foi o momento mais difícil que você teve nesse período todo de gestão? Se teve algum momento que você pensou assim, cara, eu acho que eu tenho que parar, acho que eu tenho que desistir, eu não estou mais aguentando, tipo aquele dia que foi difícil ir para o trabalho e de continuar. Olha, em 10 anos... Tomara que você não fale que é hoje. É hoje que eu vou sair daqui e vai embora. Eu vou te dizer que essa vontade de ir embora eu nunca tive, tá? Essa vontade de não ir para o trabalho eu nunca tive. Porque, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim, aquela busca incessante por empresa, por estratégia, por teses e tal, isso realmente me deixa empolgado em procurar e tal. Mas eu vou te falar que o período talvez mais difícil de todo esse tempo tem sido esses últimos 18 meses. Esses últimos 18 meses tem sido o pior momento, porque ele misturou muito um aspecto de Brasil que é juro, bolsa e política, e emocional das pessoas. Então, assim, eu vejo hoje uma polarização, teses, assim, que vão do 0 ao 1000, assim, em 30 segundos. E no final do dia, tem muita emoção em tudo. Então, acho que esses últimos 12 meses, eles têm sido um período mais difícil, assim, tanto de buscar resultado, você vê fundamento das empresas, você faz uma bela de uma tese, você olha um negativo mega descontado, mega barato, você vai lá, monta uma posição, sai um belo de um resultado, e aí, de repente, a ação cai 5%, 7%, 10%. Então, você fala assim, mas por quê? E aí, quando você vai olhar lá no dia seguinte, fluxo de pessoas físicas, resgate, venda. Então, acho que esse tem sido o período mais difícil, assim, de gestão, olhando sob a ótica de todo esse tempo. Mais que o período de 12 a 15, que você já tinha fundo de investimento e que a bolsa caiu por 4 anos seguidos. Quando era clube, né? Foi 12 a 13 clube e virou fundo em 13. Mas, né? Enfim, você já estava... Foi 12 a 13. 12 a 13 até foi um período bem legal até de clube. O clube foi muito bem. E aí 13, quando a gente virou, foi quando a Dilma foi reeleita. A diferença que eu vejo, assim, 14 foi o ano que a gente mais apanhou na história. Em termos de queda de fundo, foi 14. 14 a gente caiu 22%. Acho que em termos de retorno
de resultado, o 14 foi o pior ano. Mas aí, assim... Então, pior ano, caiu 22%. Isso, perfeito. É um bom número. Já o Ultra no ano retrasado, o Ultra caiu 30%. Tá? Só que aí, de novo, um fundo mais agressivo, com uma estratégia um pouco diferente, tudo, acho que até pela vol dele seria algo normal, vamos chamar assim, ele tem um ano de 30, sendo que no ano anterior ele tinha subido 67. Então, acho que tá ok. A estratégia aqui, acho que é algo mais de longo prazo, mais velho investe, assim e tal, a gente sentiu lá em 2014, quando teve realmente a reeleição da Dilma. Só que ali, mesmo ali, foi um período, e eu falo muito isso para as pessoas hoje em dia, assim, quando você olha para a Unipar, acho que a Unipar foi uma história de muito valor, assim, da gestora. Eu falo até que eu fico feliz e hoje tenho até um contato, uma admiração pelas pessoas que trabalham lá, porque realmente, nesse período, a gente ouve aquelas frases assim, não, mas a empresa não tem governança, só tem ação PN. Pô, e eu estive lá por 7 anos, eu participei de tudo lá, e até inclusive fico super feliz, né, de ter ficado com o Barsi lá, e hoje eles fizeram no ano passado, teve um livro de história da companhia lá, e aí tá lá no livro de história da companhia, tá lá o Danielzinho lá, fazendo a história dele lá dentro disso, e tudo que aconteceu na Unipar, né, acho que foi esse o grande detalhe, porque foi, de fato, a empresa hoje que, se você olhar em termos de bolsa, que não pump e dump, vamos falar assim, mas é a empresa que mais entregou retorno para o acionista nesses últimos 10 anos. E aí por que eu quero falar isso? Porque em 2014, 15 e 16, quando a gente montou a posição de Unipar, que era a maior posição do fundo, ela caiu 50%. Chegou a quanto por cento do fundo? A gente chegou a ter 20%. 20%. A gente sempre mira, assim, 3 teses de 15 a 20, 22, assim, e o restante um pouco mais pulverizado. Mas sempre 2, 3 teses mais concentrados, que é onde a gente imagina que tem a chance de ter algo relevante, assim, quando você vê uma tese, que você encaixa uma tese legal, que você vê uma simetria boa e que o preço está extremamente convidativo e fala, cara, aqui é onde eu vou realmente entregar resultado. E tem algum limite lá em cima? Chegou em 20%, a ação subiu 50%, foi para 30%. Esse foi um negócio que deixou a gente frustrado e é talvez uma origem do Ultra. A gente tinha esse negócio de 20%, fala, não, passou de 20%, eu vou diminuir, porque, poxa, tal, né, risco. Só que aí, por conta disso, a gente foi obrigado a ir vendendo Unipar todo dia. E aí a ação multiplicou por 10 e todo dia eu tinha que vender ação. Nossa. Mas eu não precisava vender, porque a ação estava só começando a subir. Então eu fiquei 3 anos amargurando, com a ação caindo, caiu 50% depois da posição que a gente montou. Eu até tinha uma turma que falava assim, e aí, aquele caranguejo teu lá vai parar, vai subir, vai para algum lugar, né? Eu falo, gente, deixa o meu caranguejinho lá, porque o dia que subir não vai dar tempo de ninguém se posicionar. E eu falo muito isso por conta de agora, acho que são períodos semelhantes, assim, no sentido de você ter grandes oportunidades de empresas que estão aí há 1 ano, 2 anos, sem subir, caindo e tudo mais, que nessa história de ter um bom resultado, de ter um bom fundamento e ter uma pressão de venda de gente que fala assim, poxa, não, o mundo vai acabar, o Brasil vai para virar Venezuela e tal, eu vou vender tudo e vou fugir para a montanha. Né? Como eu vi alguns casos recentes, assim, de cliente falando assim, não, poxa, eu vou vender tudo porque eu vou comprar uns terrenos no interior do Paraná. Opa! Ai. Eu falo, claro, deve ser uma região muito deve ser uma região muito protegida, né? Porque se acontecer algo de errado, essas regiões vão estar talvez com uma aura ali, algum componente que vai proteger essas pessoas de não ter desvalorização do patrimônio dela, né? Então, é esse tipo de coisa, assim, vale para um lado e não vale para o outro. As pessoas olham muito o extrato financeiro e deixam de observar o ativo realmente, o que você está carregando. Então, acho que esse momento de comparação de 14, 15 e de Unipar com o momento agora, ele é extremamente relevante. Eu quero aproveitar que você está falando de Unipar, eu queria voltar no período ali de 2017, quando ela propõe o fechamento de capital, que tem aquele dividendo que na época era enorme, que eram 50% de yield, Sim. Acho que eram uns R$4 por ação. E a gente viu que teve uma postura muito atuante do próprio Barsi para conseguir frear isso, inclusive tentando puxar pessoas físicas naquela época. E você devia estar dentro disso. Eu queria saber como é que foi a tua movimentação lá dentro, porque se fechasse capital, quem iria estar ganhando dinheiro seriam os controladores, iam estar surfando toda essa melhora da companhia,
e o acionista lá que comprou o minoritário, igual vocês, por exemplo, naquela época, não teriam ganho isso tudo. E teriam ganho um pouquinho, mas toda essa alta não teriam tido. E eu sei que tem muita gente que é nosso assinante, que segue a gente, e que acaba tendo medo de acontecer isso. Você compra uma ação muito descontada, aí quando o controlador lá ele sabe que a ação tem tudo para disparar, o que ele faz? Ele faz uma proposta de fechamento de capital, e aí o minoritário, às vezes, ele não tem condição, né, de ter tantas ações assim, igual o Barça, ou de conseguir movimentar o mercado. Então eu queria que você falasse um pouquinho da história, como é que foi essa parte dos bastidores ali em 2017. Enfim, o que você conseguiu fazer, se você teve medo de ter que entregar a ação ali, se eu não me engano era R$ 7 na época, enfim. Até fazendo um fast forward, e depois a gente pode voltar nesse assunto, eu acho que essa questão ela vai voltar com tudo nos próximos meses. Por tá? isso que eu estou perguntando. Eu acho que vai vejo... ter muita empresa querendo fazer fechamento de Também mercado acho. de forma proposital para abrir capital daqui a 3, 4 anos de novo. Tenho a mesma leitura, tenho a mesma impressão. Tá? Acho que esse é um tema que vai ser super relevante nesses próximos 6, 12, 18 meses, pelo preço dos ativos. Mas voltando no caso da Unipar, eu estava no conselho lá junto com o Barsi já nessa época. Eu creio que o grande ponto, primeiro de tudo, é o seguinte, né? A regra do jogo ela é feita para ser jogada. Então, no sentido de que o controlador de Unipar, né, o Frank, naquele momento, a ação estava desvalorizada, e o cara falou, bom, já que ninguém quer, eu quero. Então, tá aqui uma oferta. Acho que eu não vejo nada de como eu vou falar assim, imoral ou mau caratismo, muito pelo contrário, até, e estando lá dentro da companhia e acompanhando tudo que foi, eu vejo que lá teve um exemplo de governança, inclusive, tá? Porque a companhia foi tocada assim com excelência durante todo esse período. Mas o grande ponto ali era enxergar o seguinte, falar, tudo bem, gente, é uma oferta, tem um prêmiozinho ali, tem um negocinho aqui, mas pô, essa companhia aqui vale muito mais. Vale muito mais. E aí, em várias conversas com o Barsi, com o pessoal do Verde, o Stuberger tinha uma posição relevante na época, o Pedro, tive várias interações com o Pedro, e acho que o grande ponto era que existem muitas histórias do passado de acontecimentos em que alguém eventualmente roía a corda nesse processo. E falava assim, não, tá fechado, não, de repente alguém roía a corda lá e aí de repente viabilizava a OPA. Acho que o que a gente conseguiu construir junto, eu, o Barsi, assim, centenas de acionistas minoritários, porque não foi se fosse só o Barsi, por exemplo, ele não conseguiria eventualmente segurar a oferta, ele se tornaria um minoritário numa companhia fechada, e aí a gente não sabe se seria bom ou ruim, não tem como olhar, fazer essa análise ex post. O que eu posso dizer é assim, esse desenho, para que todo mundo entendesse de que é uma companhia histórica, com um processo e um bem produzido de extrema qualidade, um negócio realmente fantástico, gerido por boas pessoas, muito bem tocado, e que estava sendo ofertado muito barato. Então, por N vezes eu cheguei a falar assim, olha, dependendo do preço, todo mundo topa, não nesse valor aí. E talvez, na época, o assessor que foi muito guloso, vamos falar assim. Porque se ele tivesse oferecido um pouco mais, e em várias interações que eu tive a oportunidade de ter, e eu falava assim, olha, nesse preço não vai, mas de repente, uns 3, 4 para cima aí, todo mundo vai querer entregar. Mas aí a ganância do assessor, eu não digo nem do controlador, eu digo do assessor em tentar maximizar o retorno dele, entendeu? E aí talvez ele tenha deixado o upside para ele na mesa para o minoritário, porque o minoritário não tinha essa noção de que seria uma porrada gigantesca. E aí acho que essa união dos acionistas é que fez com que a OPA não acontecesse. Muito legal. Excelente. Alberini, a gente estava falando em dezembro, acho que no último vídeo que você fez para os cotistas e tudo, sobre as ações estarem muito baratas aqui da Bolsa, em níveis relativamente baratos, e aí comentando sobre a reabertura da China, né, o que pode acelerar aí
o mercado brasileiro aqui, nacional, como um todo, né? Na verdade, global. Então, fala pra gente como é que você está sentindo nesse início de ano agora, como você fez o vídeo lá em dezembro, essa reabertura da China, como é que está impactando, se tá, o cenário que você desenhou está se concretizando, como é que está a sua cabeça nesse sentido? Eu diria que não só o cenário está se concretizando, como ele está indo um pouco mais rápido do que a gente imaginava. Tinha uma desconfiança muito grande se de fato a China reabriria da forma como ela reabriu ou não. A gente teve várias interações assim com analistas de Hong Kong, com gente na Ásia e tal. E um dos pontos que a gente ouviu na época, e às vezes quando a gente expunha essa ideia lá em novembro, dezembro, logo de bate-pronto alguém vinha e falava, não, mas já eles vão fechar tudo de novo. Sim. E aí eu falava assim, não, mas veja, o governador de Singapura fez um alerta para o Xi Jinping falando que, na verdade, desculpa, o governador, o prefeito, sei lá qual é a entidade lá de Hong Kong, fez um alerta para o Xi Jinping de que Singapura estava ganhando espaço no mercado financeiro frente a Hong Kong e que isso era eventualmente um risco relevante para a Ásia. Então que de fato teria que acontecer um caminho meio sem volta. E talvez os protestos da população, se foi incitado ou não, se teve alguma parcela de atuação do governo ou não nesse sentido, deram respaldo para que eles flexibilizassem tudo de uma vez só. Se isso foi proposital ou não, se isso tinha algum componente de falar, não, poxa, pera aí, deixa eu cavar uma história aqui, né? A gente nunca sabe de China qual que é a história e qual é a retórica. Mas o fato é que o processo de reabertura ele foi muito frontal, assim, de coisas do exemplo. O cara chegar no hospital e tem um cartaz falando assim, se acalme, o Covid é apenas uma gripe. Pô, mas peraí, uma semana atrás você falava fica em casa, tranca todo mundo, bota o drone para avisar lá, não saia, fica em casa, eu vou te mandar o pacotinho de comida aí com ração e tal, fica aí, não sai. E de repente uma semana o cara vai no hospital lá com Covid e ele se defronta com um cartaz falando, calma, Covid é só uma gripe, fique tranquilo. Então, de fato, uma mudança de postura muito relevante da China. E isso certamente tem um impacto gigantesco no mercado financeiro. A gente capturou um bom pedaço disso no nosso fundo que tem exposição offshore, que é o Ultra, que pega isso. A gente tinha, e até um parênteses já, vou fazer aqui, vou até falar meio baixinho, né? Porque assim, daqui a pouco vão me ligar lá dando porrada de novo, porque eu ouvi gente ligando lá falando, porra, você tá comprando China, você tá maluco, você virou comunista agora. Para você ver o nível da complexidade política que o Brasil tá. Em que você, poxa, eu tô querendo ganhar dinheiro, não tem espectro político, né? O dinheiro não aceita desaforo, a gente tem que procurar onde tem a melhor oportunidade. Se isso tem algum lado político, eu tô fora do lado político, eu não quero ficar nem apoiando um nem outro, eu quero olhar onde tem oportunidade, onde tem assimetria de retorno para ganhar. E aí, nessa ocasião, eu até fiquei meio assim lá em dezembro, falei, poxa, e aí, falamos de China de novo ou não, né? Poxa, eu vou apanhar, mas vou falar de novo, vai. Deixa a turma me bater, já apanhei por causa de Cielo, vou apanhar por causa de China. Não, deixa aí a turma pensar que mas eu vou ficar posicionado. Então a gente capturou bem essa reabertura de China com exposição em China mesmo, em Alibaba, basket de ações chinesas, Pinduoduo, Tencent, JD, por aí vai. Já capturou no fundo que entrou para BDR também? O Estratégia ele virou BDR recentemente? O Estratégia virou agora. Foi agora. Foi então nesse momento agora. Por isso que a gente até fez essa migração agora, justamente para flexibilizar e se a gente tiver um cenário de mudança estrutural, vamos falar assim, de país, realmente, coisa que a gente não vê agora, mas se a gente vê algum cenário, ele já está flexibilizado para alterar a estratégia dele. Então, até então, só o Ultra que tinha essa predisposição de alocar em China. E até é engraçado, porque esse assunto de China, muitos clientes falavam assim, não, China não, cara, China não dá, China é tóxico, vai, não compra isso aí não. Mas, gente, pô, o cara tá reabrindo, ficou 2 anos fechado, não tem como não ter. E isso, indiretamente, é o que vai trazer o benefício para o Brasil. A gente tem um alinhamento com o Ocidente de pensar em Estados Unidos, e nós brasileiros gostamos do hábito americano, mas a gente tem que lembrar que economicamente a gente tem a dependência da China, não dos Estados Unidos. Assim, a China para o Brasil ela é um negócio muito relevante. É o principal parceiro comercial 41% hoje. Das exportações. Então, assim, a volta da China em moeda, a gente até fez alguns estudos lá, assim, que talvez até um pedaço da underperformance do real nesses últimos 2 anos esteja relacionado ao efeito China. Porque foram 2 anos de economia fechada
Mas tudo bem, a soja exportou, não mudou, tal. Mas você tem petróleo, você tem minério, você tem serviço, você tem uma série de outros componentes, e quando você olha para a correlação das moedas, talvez isso tenha impactado. Então, essa história de China para o Brasil, ela é muito mais relevante do que a discussão do Lula. Eu falo que Lula pediu, Lula levou, né? É engraçado. Fontes, Lula quer meta. Opa, levou. O mercado já na hora já precificou, já levou, né? Aí, de repente, 3 horas depois, não, a assessoria desmente que Lula quer. Então, a gente tem muito ruído por conta dessa polarização, dessa sensibilidade do investidor hoje, de que ele está assustado, ele está com medo, mas o fundamento, quando a gente olha de China, de retomada, de exportação brasileira, de pauta, do gringo querendo comprar Brasil, foi 20 bi já, 8 bi já em fevereiro. O gringo tirou o pé agora. Tirou o pé, mas botou mais 8 bi de novo já, né? Então, assim, poxa, eu acho que está muito mais relacionado à emergência China do que propriamente a uma história de Brasil. A gente vê muito nessa linha, assim, de ter um portfólio que possa capturar isso, e ao mesmo tempo, olhando para o Brasil, vendo cases que negociam a 50% do caixa, 80% do caixa, empresas que fizeram IPO, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que fizeram IPO, caíram 80%, 90% e estão valendo caixa. Então, são locais onde a gente enxerga grandes upsides hoje. Então, rapidinho, os principais fundos da CTM, você tem o Ultra, que tem a visão de investir em qualquer lugar. E que pode alavancar até uma vez o patrimônio. Então, tem juro, moeda, estava comprado em petróleo até recentemente. Esse é o maior fundo da gestão? Não, esse é o menor fundo. Esse é o menor. Porque ele tem um caixa também estruturalmente. Sim, estruturalmente sempre uns 30%, 32% de caixa. Tem um limite de 33%, tem uns 32% de caixa. Quando na essência, quando a gente olha, ele é meio assim, um terço, né? O que eu quero dizer com isso? Ele pode alavancar até uma vez o patrimônio, mas ele vai estar um terço, 45% comprado em Brasil, um terço comprado em posições offshore, em teses offshore, e aí um terço de caixa para ter essa flexibilidade, eventualmente, de transações. Vou aplicar no juro, vou ficar vendido em dólar, vou comprar dólar, vou ficar vendido em dólar, vou montar uma outra posição. E qual a tese do principal fundo da gestora? E qual o nome também? Porque eu não diria principal fundo, tá? Eu diria o seguinte, hoje a gente tem 5 fundos abertos, cada qual com a sua estratégia definida, né? Então, o Estratégia FIA, que é um fundo de mais longo prazo, que tem 10 anos, que o Rafael comentou, ele é um fundo de valor, assim, que busca teses de médio e longo prazo, como a gente teve Unipar, como a gente teve Rede Energia durante um bom tempo, como a gente tem Energia, como a gente tem agora Bemob e Mobile, mas que ao mesmo tempo, depois da de 2014, quando a gente tomou essa porrada de 22, 23, a gente falou assim, poxa, o que eu posso fazer para reduzir esse tipo de efeito de Brasil? Posso começar a fazer hedge. Hedge de que tipo? Poxa, eu vou começar a trabalhar isso dentro do fundo. Então, ele é um fundo que tem teses de valor, que busca a exposição de valor, e que, ao mesmo tempo, está preocupado com um drawdown de um Covid que acontece do nada. Então, eu vou comprar lá, hoje, por exemplo, a gente tem hoje uma combinação de um pouco de put de Bovespa, com put de small cap e com put de S&P. Então, essas 3 estruturas hoje me consomem lá 1,5% mais ou menos do patrimônio, até março, abril e maio, mais ou menos, que eu falo assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas, mas você vai ficar gastando dinheiro com put, com hedge. Assim, o hedge mais caro é aquele que você não tem quando você precisa. Porque ele é igualzinho ao seguro de carro. Sim. Você paga. O dia que você bate, você fala, poxa, não veio com assistência de veículo 30 dias. Putz, o meu guincho era só 5 quilômetros, só valia se eu batesse o carro perto da minha casa. Mas você bateu o carro a 100 quilômetros, aí vai vir aquela fatura de R$10 mil para você pagar, porque o guincho custa mais caro do que a franquia para você exercer o seguro. Então, de 2014 para cá, a gente começou a adotar essa postura de ser mais ativo também nos hedges. Eu acho que isso funcionou muito bem lá no Joesley Day, né, vamos falar assim. A bolsa caiu 10%, o fundo chegou a subir 0,10%, se não me engano, naquele dia. Depois, no impeachment, no pré-impeachment da Dilma, toda aquela volta também se defendeu muito bem. Depois teve greve dos caminhoneiros, no começo de Temer lá e Dilma. Também foi aquele massacre, que é o 15, 16, a gente passou muito bem. Aí veio o Covid, foi aquele primeiro mês lá em que tudo derreteu. E aí
mais recente agora é todo esse processo de outubro pós-eleição, vamos falar assim. Então, é um fundo de valor, mas que ao mesmo tempo está preocupado em ter algumas exposições de hedge. Legal. E a gente sempre fica sendo cobrado, né? Pô, quando sobe muito, mas o fundo não subiu. Mas também não dá para ter tudo, né? Assim, caiu muito. Beleza, a gente segurou um pouquinho. Então, o objetivo no final do dia é atenuar um pouco o drawdown e também conseguir caixa no momento em que o mercado está caindo. Isso é verdade. E aí você sai na frente num processo de retomada, porque você gera caixa. Exemplo, tá? No Covid lá, que por sinal estamos chegando no carnaval, os últimos carnavais sempre foram traumáticos, né? Então eu falei, pô, eu tô na dúvida se eu compro o put, a gente já tem alguma coisa, mas eu tô na dúvida se eu compro o put hoje ou amanhã, vamos falar assim, né? Reforça a estratégia de proteção, porque o carnaval tá aí. Todo carnaval tem uma bomba acontecendo nos últimos anos. E aí você pega lá o evento do Covid. A gente tinha algumas puts, o S&P, por exemplo, tava 5 pontos já. A gente pagou 30, tava 5. A gente tinha umas puts de Bovespa que a gente tinha pago lá 800 pontos, tava 80. E aí quando veio aquela semana fatídica do carnaval, que a gente ficou fechado olhando tudo derreter, e aí quando a gente voltou na quarta foi aquela loucura, o 1% do fundo de proteção virou 12. Nossa. O efeito, a cota, você olha lá, a cota caiu 10%, a bolsa caiu 30%, a cota caiu 10%. Pô, já foi uma vitória. Só que você criou 11% de caixa para reinvestir isso. Então, esse é o efeito dessa estrutura de estratégia de proteção, de composição. Aí depois a gente tem o CTM Red, que se você olhar no histórico, é um fundo que entrega aí 148, 149 de CDI, nesses 10 anos aí de história. E aí ele é um fundo mais multimercado, baixa vol, em que mira uma baixa vol. No ano passado a gente teve alguns eventos que impactaram na vol dele, acho que foi bem extra, assim, foram episódios bem que não deveriam se repetir, vamos falar assim. A gente teve algumas posições mais exóticas, assim, como Finor 11, Prisma Proton, tudo isso gerou um pouco mais de vol. Finor até a gente foi crucificado, assim como outras coisas, a gente foi crucificado por alguns distribuidores. Você é louco, como é que você compra isso? A gente investiu nesse troço a 20 centavos, deu 520% de retorno em 4 anos. A gente entrou a 20 centavos, saiu a 91 no leilão no ano passado. Agora, obviamente, o negócio sobe 300%, ele aumenta de percentual dentro do fundo, e vem aquela pergunta. Pô, mas aí você vai vender porque subiu? Né? Então, se tem upside ainda, por isso que a gente fez o Ultra, e por isso que hoje a gente fala assim, poxa, se eu tiver uma técnica e eu estou bem posicionado e acredito, paciência, eu vou segurar a vol porque eu quero ter upside. No Unipar eu deixei muito dinheiro na mesa por ser obrigado a ir vendendo. Então, acho que essa é a cabeça. Então, multimercado é um pouco disso, de procurar coisas diferentes, que você possa ter algum tipo de fechamento de capital, de arbitragem, de diferencial de preço em vários ativos, juros, câmbio. Hoje a gente tem uma carteira vendida, aplicado no juro, com algumas opções de compra. Então, o objetivo assim é ganhar carrego, né? Então, tentar ganhar carrego em 3 pontas, vamos falar assim. Eu tenho carrego uma carteira short, que eu vou capturar o CDI contra essa carteira, e aí essa carteira, em essência, possui fundamentos mais fracos, empresas mais alavancadas, com ROI baixo, que vão sofrer para ganhar do CDI, vamos falar assim, né? Aplicado no juro, porque acho que a gente tem uma distorção com toda essa desaceleração, e nem... A gente está no 27. A gente está no 27. Aumenta, diminui ali, mas em essência o objetivo é capturar o diferencial das duas pontas, né? Do carrego da posição short com o carrego do juros. E aí, eventualmente, combinar isso também com a posição short de dólar também em alguns momentos. Então, quando você olha para a carteira short, ela tem exportadora, tem consumo doméstico, tem quase 20 posições shorts lá, e aí eu combino esses shorts com juro e câmbio. Então, tem um carrego, vamos falar assim. E aí, ao mesmo tempo, você procura estratégias em que você pode ter fechamento de capital, que você pode ter travado de valor, como foi rede de energia, como foi Finor 11, por exemplo, essas coisas mais exóticas. Assim. Ano passado, a gente também tinha uma posição de Doma Energia, que a gente olhava lá, fazia uma conta, a empresa estava valendo 280 milhões de reais quando a gente teve, e você olhava para um ativo que estava no ativo fiscal de
quase 2 bilhões de reais. Um negócio maluco. E aí a gente fala assim, peraí, essa turma que está montando produção foi os caras que fizeram a Eneva, os caras que fizeram Origem Energia, os caras que estão fazendo operações diversas de reestruturação. Pô, peraí, esse negócio aqui deve ter algum valor. E aí, quando a gente foi olhar pro ativo e foi olhar pro que estava sendo feito no ativo, peraí, esse negócio tá limpo? Era o GX e de repente tá limpinho, não tem mais passivo, virou caixa líquido. O que tem de valor aqui? Tinha um caminhão de prejuízo fiscal. Dada a alta de petróleo e toda a exploração de bacia no Brasil, a gente falou, isso aqui faz sentido para alguém, né? Então a gente tinha uma posição lá, mirando algum tipo de evento, assim como a gente tinha rede, Finore, entre outras coisas. A gente sempre vai operar, eu falo assim que, no caso do RED, às vezes as pessoas falam, mas fechamento de capital, essas coisas assim de OPA e tal, não tem muito na bolsa. Eu falei, pois em 10 anos não tem muito, mas a gente faz umas 2, 3 anos. E isso dá um retorno muito relevante pro portfólio. Assim. E um retorno que eu digo assim, ele pode ter alguma vol no meio do caminho, mas ele tem um retorno relevante com um nível de risco baixo. Isso é verdade. Então esse é o RED. Talvez esse hoje seja o fundo-chefe, o principal, né? E aí, por final, o Ultra, que é esse fundo que eu falo que é um fundo mais agressivo, que a gente diversifica tudo, olha para fora do Brasil, está comprado em petróleo, está tomado em juro, está aplicado em juro, está comprando China. Hoje, as principais teses no Ultra, se a gente for olhar, a gente, junto com China, a gente estava com a posicionamento de tese de ouro, né? Ouro e petróleo. Então, uma combinação dos dois, de que a volta de China ele vai impactar tanto na retomada do preço de commodity, em que o fato dos Estados Unidos estar vendendo reserva tem segurado o preço do petróleo, então acho que está funcionando como uma mola. A hora que isso aí soltar, a gente vai acordar um dia aí com o petróleo subindo 10, 20 dólares e aí todo mundo vai entrar em pânico de novo. Isso me remete muito ao cenário de 2007, assim, sabe? Bolha ali 2008. Eu vejo um paralelo muito grande assim do mercado atual com o mercado de 2007. E até quando você olha, eu fui até resgatar... Então o crash vem aí? Não sei se já, tá? Eu não sei se já, mas acho que pode vir. Esse ano ou ano que vem, em algum momento, a gente vai ter algum episódio de crash aí nesses próximos 12, 18 meses. Assim, em algum momento vai ter. Eu só não sei qual vai ser o indutor disso ainda. Se vai ser um juro muito mais alto ou um pânico por conta de uma inflação rodando muito mais alto e aí em algum momento alguém estressando. Mas que um episódio certamente vai acabar tendo, vai. Não sei se vai ser em 6 meses, 12 ou 18. E no Brasil vai ser uma marolinha? Essa é uma boa pergunta. O dono da marolinha tá aí, né? Se a gente contar com essa sorte, eu vou falar assim, agora, nesse momento, eu quero até contar com essa sorte, né? Então, é uma boa pergunta. Acho que você tem um bom ponto. Acho que, olhando sobre o aspecto financeiro, sempre pode ter algum chacoalho, natural. Sim. Acho que se chacoalhar lá, vai chacoalhar aqui. Agora, em termos econômicos, aí eu já tenho um pouco de dúvida, porque eu acho que a gente está mais ligado à China do que Estados Unidos. E um ponto relevante que eu tenho observado recente é que as empresas que tinham cadeia de suprimento na China e que dependiam da China como um único fornecedor, elas têm quebrado essa cadeia. E elas têm como objetivo nos próximos 12, 18, 24 meses ter no mínimo 50% de fornecimento fora da China. E aí acho que isso é um problema para os Estados Unidos no reaquecimento da inflação, porque muitas empresas vão optar pelo próprio país, mas é uma oportunidade para países como o Brasil, em que a Rússia eventualmente tem problema, não pode receber capital, a África está com problema de energia, então não adianta ir para lá montar planta, fica complicado, o Chile é pequeno, leste europeu é a guerra, então você tem, quando você olha para o globo, você fala, o Brasil, poxa, parece que foi escolhido para ter algum benefício. Brasil e México. É o que Brasil tá e México. É isso. Na crista, é o que todo mundo fala. É isso. Então, acho que isso pode, de alguma maneira, economicamente falando, dar algum suporte. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque o CTM Estratégia criou o BDR agora, né, recentemente, não aproveitou algumas posições. E você tinha falado também em dezembro que vocês não estavam vendo nada assim atrativo nos Estados Unidos. Quando a gente pega alguns fundos BDRs que a gente avalia, conversa com o gestor, acho que aquela tríade lá de Microsoft, Amazon,
Google, né? Cara, é praticamente unânime, setor de tecnologia, tudo bem que sofreu muito, mas a galera fica posicionada ali e não fala muito tanto em China nem Europa, e vocês estão na contramão nesse sentido. Mas se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, até a Europa também, o que vocês enxergam? Europa, a gente estava procurando algumas Estados Unidos teses. Também é zero mesmo. Hoje a gente está a zero. A gente tem uma posição nos Estados Unidos que é numa mineradora de ouro. Então, a gente tinha uma posição de Goldfields, que era uma mineradora da África do Sul, que tem ADRs nos Estados Unidos. Até foi uma posição que a gente montou quando a Goldfields fez uma oferta para comprar a Yamana Gold no Canadá. E aí as ações caíram 20%. E aí, nesse momento, a gente falou, poxa, o mercado deu uma exagerada gigante, porque se fizesse o deal, era uma expansão geográfica violenta para a Goldfields e a combinação de negócios com preço de ouro a 2.000, a 2.000 e tanto, seria um negócio assim, porrada. E se não tivesse o deal, se o deal fosse aberto, a Goldfields receberia 300 milhões de dólares de indenização e, obviamente, se você caiu porque tinha um deal que não vai acontecer, você vai devolver. Só que quando você olhava para a composição societária da Goldfields, tinha um grande acionista lá com 8, 9% que publicamente declarava ser contra o deal. Então era um negócio mega assimétrico, assim. E aí a gente estava posicionado nisso. Foi algo que ajudou muito o fundo lá em outubro, novembro. Quando abriu esse deal, então ele de fato não aconteceu, esse deal entre Goldfields e Yamana Gold, a ação da Goldfields deu uma porrada, subiu 40%. E aí a gente falou, poxa, agora, dado o cenário, a gente não tem mais muito o que acontecer. E aí a gente migrou para uma posição numa empresa chamada Newmont, que é a maior mineradora de ouro do planeta, que está dentro do S&P. A gente começou com uma posição relativamente pequena e agora aconteceu algo muito semelhante. Ela fez uma oferta para comprar a Newcrest da Austrália e a ação caiu 8% no dia. A gente estava mais ou menos com 4,5% ali, 4%, e aí a gente aumentou a posição para 6,5% agora nessas últimas 2 semanas por conta disso. E até ontem a Newcrest negou a oferta que a Newmont fez. Então, em Estados Unidos hoje, a gente tem essa posição de Newmont e a gente está procurando, está olhando para coisas assim, mas os valuations estão puxados lá, né? E acho que não contemplam essa abertura da curva de juros. A gente tem um cenário um pouco mais pessimista assim, com a inflação americana. Eu acredito que os Estados Unidos ele ainda não viveu o que nós brasileiros vivemos aqui muitos anos com inflação. Acho que o excesso de base monetária lá é algo super relevante, acho que vai pesar lá. Então a gente tem uma posição vendida até, na verdade, de S&P lá, tá? No caso do Ultra, por exemplo. Desde quando? No passado a gente ficou sofrendo muito, que eu concordo com o Stuberg, né? Você tem 2 chances de morrer lá, que eu chamo o S&P de trem do inferno, né? Ficar vendido no S&P é quase que uma ingratidão eterna. O Stuberg fala, né, que tem 2 formas de você morrer na vida real ou ficar vendido no S&P. Eu sou um praticante disso frequente, mas no ano passado a gente teve uma contribuição muito boa dessa posição vendida. Esse ano agora a gente estava zerado, a gente zerou a posição no final do ano e agora a gente voltou a montar essa posição nesse nível aí de 400, 450 por conta desse processo de inflação. Então, eu acredito que o mercado americano ele está muito aquecido. Acho que o Fed ele veio com esse discursinho de que, poxa, acabou o juro e tal, mas o que a gente está vendo ontem e hoje, PPI hoje 0,7 de inflação, CPI ontem de 0,5. Eu vejo um outro componente que é no mercado de trabalho, em que você tem as pessoas saindo de um posto só de trabalho, ou seja, aquele americano médio que tinha um trabalho, uma vaga de trabalho e que tinha uma vida American Way of Life, né? Ou seja, aquela vida bacana, vida confortável com um trabalho, trabalhando lá 6, 7, 8 horas por dia, a inflação comeu o poder de compra dele. E aí os 3.000, 2.000 e tantos dólares que ele tinha, ele precisou sair de um trabalho inteiro para arrumar 2 part-time jobs. E aí isso, por um lado, tem feito as empresas falarem, pô, legal, olha aqui, vou diminuir minha força e vou contratar part-time job. Então, ao invés de eu pagar 2, 3, eu pago lá 1.800, 1.500. E o cara compensa a renda dele trabalhando mais. Então, ele dedica mais tempo de trabalho para ter a mesma renda que ele tinha. Ele tem um salário maior, mas ele tem o mesmo efeito renda. E talvez por isso que os salários ainda não subiram nos Estados Unidos. Mas dado todo esse aquecimento, todo esse processo, a gente imagina que em algum momento os salários vão começar a subir também. E aí isso somado ao efeito de commodities com China voltando e tal, é onde a gente pode ter alguma confusão de fato. Então
por conta disso é que a gente não consegue ter posição comprada de tech lá fora. Assim, acho que, e além disso, né, teve um rally muito grande de outubro para cá, que a gente obviamente não pegou por conta disso, mas quando você olha para uma classe mid-caps ali, ou até um Facebook e Tesla e tudo mais, foram 70% de alta, 60%, 70%, 80% de alta. Então, teve um rally muito grande nesses últimos 4, 5 meses dos Estados Unidos. Então, mais um aspecto que deixa a gente de fora. Agora, essas posições assim, de ouro, petróleo, até a gente gosta de algumas teses chinesas que a gente consegue comprar na Bolsa Americana. Essas coisas que a gente tem, que a gente está carregando. Bom, eu comecei aqui na live aqui de hoje, né, esse podcast, falando que o Alberini iria abrir para a gente ali uma das teses aqui do Brasil, e eu acho que chegou esse momento. Você chegou a falar que você costuma apostar em 3 teses, mais ou menos, e que uma dessas que essas 3 teses acabam tendo um percentual maior da carteira. Consegue abrir alguma dessas para a gente? O que você está vendo hoje no mercado e que te chama muita atenção? Olha, duas posições que a gente tem. Opa, vão ser 2? Que são mais relevantes hoje do fundo, é Bemob e Mobile. A gente vê uma simetria muito grande nas duas, tá? Pode ser dupla sertaneja. Parece, né? Você fala assim, até eu às vezes... uma, acaba não, e eu mesmo, mob, e eu mesmo me confundo às vezes em falar, né? Bemob, Mobile, Bemob. Bemob, Bemob, vira aquela salada de letrinha ali, né? E são empresas que não tem nada a ver, né? Para deixar bem claro, né? São teses completamente distintas. Então, em ambas as teses, o que a gente vê de relevante é que são companhias caixa líquido de maneira muito relevante. Então, quando você pega, por exemplo, uma Bemob, hoje deve estar aí market cap de 1.200, 1.250 mais ou menos, esse cara tem 550 milhões de caixa. Então, metade do market cap dela está em caixa. Então, acho que isso no cenário que a gente está passando, ele traz primeiro para nós investidores uma tranquilidade, em que você olha lá Americanas, o varejo esfarelando, um monte de companhia com despesa financeira na lua. Você pega lá, tem uma série até... Sem entrar no mérito nem nada, mas você pega a Raizen, né? Uma companhia muito legal. Agora, se você vai olhar o balanço do cara ali, é o tamanho da despesa financeira, cara. Frente ao market cap, chega a ser um troço assustador. Então, por mais que eu me esforce, muitas vezes, eu não consigo ter esse tipo de tese assim, que você vai ter tem que crescer muito para você diluir esse efeito do custo de capital frente ao retorno sobre o capital. E aí isso que me deixa muito confortável com ambas as teses por olhar. Que primeiro, então, Bemob, ela tem uma receita fora de real, de maneira significativa, então 45% da receita hoje vem fora do Brasil. Tem uma diversificação geográfica muito grande, tem um time extremamente competente, sou um admirador do Pedro Ripper, acompanhei a trajetória dele, tive várias interações com ele, acho que o time inteiro da Bemob hoje é um time muito qualificado, então ter boas pessoas nesse cenário que a gente está passando ele é fundamental. E aí você ter caixa e ter geração de caixa nesse momento é algo fantástico. Então o nosso exercício é o seguinte, quando a gente olha para a Bemob, você vê os próximos 3 anos de geração de caixa da companhia, e mais o caixa que ela tem hoje, se nada acontecer, ela vai ter de grana no caixa o que ela vale no mercado hoje. Assim. Cara, desculpa, você virar para o teu escritório hoje ou para aquele teu negócio, você investidor, você profissional autônomo, pensa você vender o teu negócio hoje com metade do dinheiro no caixa. Assim, eu vou comprar esse negócio e eu tenho metade daquilo no caixa. Assim, se alguém me oferecesse isso na vida real, iam falar que tem algum problema. Então você imagina uma geração de caixa em torno de 200 milhões ano. Eu não sei se dá tudo isso. Na nossa conta hoje, tá? A gente está mais ou menos com 170 para 23, 190, 24. Assim, estamos com umas contas super conservadoras. Assim. E aí um ponto relevante que a gente tem feito, e que se você olhar foi parte da tese do Buffett na Apple, por exemplo, que não tem nada a ver em comparação, é só o racional aqui para capturar. É que se a Bemob recomprar em 3 anos 10% das ações... Ela tem feito recompras, né? E ela já tem feito recompras constantes. Então, capacidade para isso ela vai ter de sobra. Sim. Vamos falar assim, 10%, nós estamos falando de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais grosso modo. Se a gente falar de 3 anos,
ela vai gerar quase 580, 600, vamos arredondar o número, ela vai gerar 600 milhões de caixa em 3 anos. Se ela pegar 120 milhões disso, é 20%, e recomprar de ação, imagina o seguinte efeito: você tem 10% de incremento na nossa participação societária, sem comprar nenhuma ação. Eu sou o dono de 10% a mais da companhia, pelo efeito de recompra de ações, já que as ações de tesouraria não participam de dividendo, não tem direito a voto, nem nada e tal. Só que o efeito disso no lucro por ação, ele é de 60%. E essa é a mágica. É aí que está a grande porrada sem precisar fazer nada. Porque como o resultado aumenta e a tua participação societária aumenta sem você fazer nada, o lucro por ação ele explode. Só com esse efeito de recomprar a ação e seguir o business, tocar a vida no dia a dia. Então, isso dá uma margem de segurança assim, para uma posição dessa maravilhosa. E acompanhar a companhia, participar da companhia, acompanhar, ver as pessoas, ver a maneira como as coisas são tocadas, e ver que a companhia tem uma infinidade de oportunidades dentro lá hoje, com a Tiaxa, que foi adquirida no Chile, sim, com a M4U, com todas essas estruturas. Agora, com esse business de energia que está sendo desenvolvido, que é pequenininho, mas que a gente acha que pode ter aí 15%, 20% da receita disso em 3 anos. E eles estão reduzindo despesa também, né? Mudaram a sede, foram para a M4U. Sim, sim. E se você pegar o Bemob Day, eu participei lá também e conversando na interação lá, tanto com o CFO quanto com o CEO, você vê que a questão da alocação de capital para eles hoje é algo preponderante. Falar assim, eu tenho um caixa, eu sei que eu tenho um caixa, a minha ação é barata, então eu tenho a obrigação de comprar a minha ação, mas ao mesmo tempo eu tenho uma série de oportunidades. Só que eu vou fazer isso desde que o meu custo de capital seja ganhador. Legal. Então, essa combinação me faz crer que é uma posição estrutural. E a gente não está falando de 20%, 30% de upside, entende? Porque na hora que eu falo que o meu lucro por ação aumenta 60% só pelo efeito de uma recompra de 10% das ações, e ainda assim a companhia vai ficar caixa líquido e vai continuar gerando valor, a hora que o mercado perceber esse tipo de conta, perceber esse tipo de criação de valor, assim, é uma ação para você multiplicar algumas vezes, para você surfar junto. Deixa eu aproveitar e botar uma pimenta só na parte que você falou sobre a receita no mercado internacional, porque a própria estratégia da Bemob, ela cita ficar em países que são emergentes, eles não são desenvolvidos. Então, quer dizer, a receita que ela recebe nesses lugares, principalmente na parte de assinaturas, acaba sendo uma receita que também são em moedas fracas, né? Em países da Ásia, da África, da própria América Latina. Você considera que uma receita no exterior em moedas fracas teria uma segurança tão forte em termos de receita no exterior? Não, eu concordo contigo. Acho que se a gente pensar no termos de moeda, não. Porém, em termos de crescimento, sim. E aí, dado que é uma companhia que você compra em ações em reais, você não vai ver um mesmo processo, como que eu vou falar assim, são pares brasileiros, vamos falar assim. Então, dado que você compra em reais, o efeito contra o real ele vai ser muito parecido de todas essas moedas. Então, é como se não tivesse receita no exterior. Sei lá, é a forma que eu... Pode ser, eu nunca tinha pensado assim, Na tá? média dos países deve ficar mais ou menos igual ao real. Pode ser. Acho que é uma boa maneira de olhar. Eu tiro isso da minha análise pode ser. Eu falo receita no exterior, porque eu gosto muito de receita no exterior quando moeda forte. Estados Unidos, Europa. Pode ser. Acho que você tem um bom ponto. Acho que é um bom ponto de observar. Mas eu vejo assim, então, um upside muito grande num business que está crescendo, que tem upside, que tem N oportunidades de coisas a serem feitas. Aí, não que seja um paralelo, tá? Mas você olha a Equifax comprando a Boa Vista aqui recentemente, pagando um puta prêmio, num valuation parecido com o Bemob, vamos falar assim. E no limite, quando eu olho para a Bemob, assim, pensando lá na frente, daqui 5 anos, por exemplo, eu acho que tem uma grande chance de ter um business ali de análise de crédito ali embaixo. Então, eu acho que está embrionário, algo que pode ser desenvolvido, porque na medida em que você tem telecom, energia elétrica,
E depois você vai partir para outros business correlacionados a esse universo de consumidores e de clientes de back-office, né? Ou seja, o que o Pedro chama de B2B2B, né? B2B2C, né? Na verdade. Na hora que você começa a ter esse nível de dados, de análise, de acumular tudo isso, você invariavelmente constrói uma base de dados, um banco de dados relevante. E acho que isso tem zero de precificação, né? Então, tudo isso, para mim, é uma assimetria muito grande num cenário em que... E aí, vamos lá, a gente nem falou desse ponto, né? Mas se você pensar que a companhia vai ter aí, vamos falar assim, 40, 50 milhões de reais de receita financeira... Sim. Cara, é muito dinheiro, cara. Agora, e o hedge que ele faz ali na ação dele, dessas ações que eles recompram? No segundo trimestre teve um efeito muito negativo, aí no terceiro recuperou. Eu não vejo um hedge, tá? Na verdade é o seguinte, como ela é uma empresa recente... de fazer? A necessidade, Por que não só deixar em tesouraria e pronto? é que não pode. A necessidade é o fato de você não ter reserva de lucro acumulado. Então você tem, como você não tem reserva de lucro, pode crer. você tem que fazer um swap de ações. Isso não é hedge swap. Eu falei um swap. hedge é um swap. Eu imagino o seguinte, dado o tamanho do incremento de resultado que pode acontecer esse ano, tudo isso vai acabar sumindo. E aí ele vai eventualmente poder executar recompra mesmo. Legal. Né? Então, assim, pode crer. Então acho que esse é o nosso ponto em caso de BMOB. Bom, então para você aí já ficou aí, a dica é BMOB, código BMOB3. Perfeito. É a dupla sertaneja, não? Não é a dupla, não, a dupla vem agora. É a Mobile. Exatamente. Vai falar outra também? Vamos falar de Mobile, pô. Vamos falar das duas. Deve ser as duas, ele então, falou. Melhor ainda. Vamos falar da dupla, né? Não vou deixar essa conotação pejorativa para ela. Um é pouco, dois é bom. As duas empresas são boas demais pra gente ficar dando essa conotação aí, pô. Agora, no caso de Mobile, aí eu vejo uma outra assimetria, tá? O varejo tá ruim, tá todo mundo quebrando, o varejo tá um caos, ter a varejo no Brasil é um problema, tal. Eu concordo com tudo isso. Acho que esse o caminho. Concordo. Eu não concordo, não. Eu acho que varejo, em essência, dá pra dizer, é uma M, varejo no Brasil é uma M. Tá bom, varejo no Brasil, mas tu falar que não investe em varejo, os maiores, disse isso. Os maiores bilionários no mundo são do varejo, cara. A lista da Forbes tem quantos caras do varejo? Se você pegar o maior é o da Louis Vuitton, é varejo. Sim. A Tesla, cara, tudo bem, bens duráveis, mas tudo fora do Brasil, né? Tudo bem. Aí se tu pensar a Amazon o quê? Começou varejo e é varejo super grande. Já teve na lista da Forbes. Sim, mas varejo é volátil, não tem jeito, é isso. É igual a Luiza Trajano, ela era uma das maiores, agora caiu, é assim. Mas o varejo, por essa questão de ser volátil, ele consegue ter muitas vezes os maiores bilionários. Aqui no Brasil também, os três são, o Lema e o outro. Está tendo problema agora, mas eles chegaram e alçaram esse posto também, que são varejo. O cara de um setor mais conservador, ele não chega nesse patamar. Eu até entendo que a pessoa que está ouvindo a gente, ela não tem o interesse de virar o cara mais bilionário do Brasil. Então, para ele faz mais sentido investir em empresa de energia e banco, ok. Mas você pegar e tirar a classe do varejo e achar que você nunca deveria investir no varejo, sei lá, eu acho que é um grande erro e vai se mostrar isso quando a gente tiver uma queda de juros, mas é uma opinião minha. Não, eu concordo, mas varejo no Brasil é complexo. Sim, tem que ter 10 tipos de preocupações. Vamos entender agora a Mobile. Sim. O que eu vejo assim, acho que o Covid ele trouxe um efeito adicional para esse varejo, além da taxa de juros, que foi um pêndulo na demanda. Então, puxa, Covid, que caos. Não sei o que vai acontecer, eu retraio. Não compro mais nada. Eu não sei se vou ficar desempregado, não sei se que bicho é esse, quanto tempo isso vai durar, eu não compro mais nada, vamos ver o que vai acontecer. De repente, em 3 meses, boom, fico em casa, vou revolucionar minha casa, não perdi meu emprego, poxa, não dá para ficar em casa aqui trabalhando com as crianças correndo na sala, porque eu tenho que fazer reunião online, e aí eu preciso de um escritório. Mas aí minha casa não tem um escritório, então eu preciso trocar de casa. Preciso comprar um outro imóvel. Ou então, poxa,
Pois é, eu não ficava em casa porque eu trabalhava o dia inteiro, de repente eu vi que, pô, essa sala aqui não ficou legal, né? A gente precisa de um sofá aqui, precisa de alguma coisa. Então você criou um boom de vendas de itens para casa por conta de uma mudança de hábito do fique em casa. Isso aconteceu lá em 2020. E que pode estar acontecendo na China agora, que corrobora aquela tua tese que você falou. Perfeito. Tá, exatamente mas isso. vamos voltar pra Só que eu acho que China tá no final, tá? Então Tá no reabertura. A reabertura é mais fácil de você olhar. Beleza. Porque ele já aconteceu em todos os lugares do mundo. Então acho que é uma mudança que eu vou chegar nesse ponto exatamente agora. Valeu. Aí, então você teve um boom de vendas lá. A gente ficou lá 1 ano e meio, 2 anos com essa bagunça de Covid. De repente, reabertura. Ah, agora tá todo liberado, vamos voltar à vida normal e tal. Puxa, agora vai. Vai, mas vai serviço, vai shopping, vai lazer, vai viagem, vai tal. Só os Atari aí de viagem, pô, o cara já comprou uma agência de turismo já. Só 4 esse ano. Mas a gente ainda está em fevereiro. Em fevereiro ainda. Então assim, você vê que esse pêndulo do padrão de consumo, ele abriu um vácuo em que itens de casa, né, geladeira, sofá, mesa, cadeira, televisão, móveis e tudo mais, ele ficou com um processo de queda em função de um boom que teve lá em 2020. E aí nos últimos 12 meses, o que a gente assistiu foi um grande volume de recursos sendo gastos pela população em serviço ou bens e lazer. Eu vou viajar, eu vou comprar uma viagem. Pô, eu não aguento mais ficar em casa. Eu preciso sair de casa, eu preciso fazer uma viagem, eu quero ir para outro lugar. Eu vou fazer uma experiência, eu vou ter uma experiência aqui com alguma coisa. Então a renda ela migrou de bens para serviços e lazer. E acho que é isso que vai acontecer na China agora, tá? Porque foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu no Brasil. Então não dá para comprar varejo na China agora com isso, porque acho que não é o que vai acabar surfando, são serviços. A gente até estava olhando uma cadeia de restaurantes chinesa lá, que ficou um tempão fechado e tal, então poderia ter um boom, vamos falar assim, de volta ao consumo. A gente estava olhando uma cadeia de restaurante chinês lá para eventualmente... Não chegou a entrar? Não, ainda não. Estamos no processo lá ainda. Talvez nem dê tempo, porque até se chegar lá... Quanto tempo demora esse processo, em geral, assim, para escolher uma ação? Depende, tá? Mas a gente começa ali, às vezes, quando é algo mais simples, que você consegue criar uma massa crítica, ter uma discussão, 30, 50 dias, você consegue ter uma ideia e começar pequenininho. Mas tem coisas que são mais complexas, você vai levar, às vezes, 60, 90. Tem coisas que a gente está 1 ano acompanhando e não comprou ainda, mas está lá. Todo mês a gente está olhando, está acompanhando, está falando, pô, esse negócio aqui, ainda bem que a gente não comprou ainda, não para de cair. E tudo começa pequenininho. Então, assim, eu vejo que esse efeito de pêndulo, ele distorceu a demanda de bens. E aí você tem, ao mesmo tempo, o efeito da alta de juros de maneira super relevante. Então, a combinação disso é o que faz o varejo hoje sofrer tudo que está sofrendo. E, adicionalmente a isso... que aí é a nossa conversa no início, o pós-eleição e a insegurança em que as pessoas colocaram esse processo do pós-eleição, naturalmente, de um lado da população fala, legal, bacana, agora está tudo tranquilo, então deixa eu comprar. Só que são coisas com um poder aquisitivo eventualmente menor. E do outro lado fala, não, pô, pera aí, eu não vou comprar mais nada, não vou fazer mais nada, não vou mais viajar, não vou mandar minha grana para fora e tal. Então, toda essa salada aí de juro, demanda, oferta, pós-eleição, polarização e tal, nos trouxeram até aqui no sentido do varejo. Então, não à toa, você olha com frequência a queda de vendas do varejo, você olha para toda uma quebra da Americanas, certamente está relacionada a isso, Magazine Luiza, Via Varejo, que todas elas. No caso de Mobile, o que eu vejo é uma assimetria muito grande. A empresa hoje vale mais ou menos 300 milhões de reais. E aí até tem um detalhe aqui super relevante que acho que vale a pena de deixar muito claro, porque acho que é não sei se dá para chamar de falha, ou talvez um equívoco, não sei, a gente dá o nome que quiser ali. Mas os locais normais de pesquisa de dados, e até não sei no local que vocês estão habituados a olhar, até vale até essa curiosidade já, Rafael, as informações de Mobile estão com um problema mostrando como se ela tivesse uma dívida. Porque ela tem o arrendamento das lojas, dos aluguéis, e aí esses entes de site e de pesquisa... IFRS 16. Só que aí ela não contabiliza o caixa.
E aí, assim, quando eu tenho uma loja, isso não é uma dívida. Um contrato de aluguel não é uma dívida. Porque se eu fechar a loja no dia seguinte, é diferente dos Estados Unidos hoje. Eu vou fechar a loja, eu pago lá 2 aluguéis para você e acabou. Ou 3 aluguéis, depende do que tiver no contrato. Em essência, no varejo, você não vai ficar com um contrato de 10 anos sem você ter a chance de rescindir. Porque o varejo Brasil é isso aqui. Então, seria uma insanidade uma empresa que faz um contrato maluco desse. Então, você rescinde, entrega lá, paga 2, 3 aluguéis e acabou. Esse é o teu risco, e não o tamanho do contrato que você tem até o final dele. E aí contabilizar isso como dívida. Então, quando você olha para a Mobile fazendo esse ajuste, você vê 220 milhões de caixa líquido, com uma empresa valendo 300. Então, na prática, você está pagando um EV de 80. Daí você vai falar assim para mim, mas esse caixa aí vai derreter, porque o varejo está um caos. E aí, se você pegar todas as empresas que fizeram IPO recente, Enjoei, Get Ninjas, West Wing, todos esses caras derreteram com o DOTS, derreteram com o caixa. E aí que eu falo das pessoas e da gestão. Eu vejo que o time lá foi assim, muito assertivo no começo, então foram um dos primeiros a falar, opa, esse negócio está com cheiro estranho, vou puxar o meu carro aqui, vou puxar o freio de mão, vou conter tudo. Fizeram uma série de ajustes já no primeiro trimestre do ano passado. Talvez tenham sido um dos primeiros a pensar em puxar o freio justamente por conta da demanda desacelerando, e fizeram um ajuste muito violento na empresa. Então, quando você olha já no terceiro trimestre, você já não vê esse volume de queima de caixa de comprometer o capital, de comprometer o tamanho do caixa que ela tem. Eu imagino, tá? Dado o dado de Black Friday que eles divulgaram, que já está divulgado ali no final do ano, que talvez tenha estancado ali, não tenha nem queima de caixa na operação. E aí é isso que me fala assim, poxa, então esses caras acertaram a mão. Só que ao mesmo tempo em que esse cara que é caixa líquido, que fez um ajuste de casa bonitinho, que cortou custo, está se preparando, está ali se organizando para um novo ciclo de vendas, ele vai enfrentar uma concorrência que estava alavancada, cheia de dívida, com dívida de 3%, 4% que virou 20%, que caiu a venda e que eventualmente não se preparou para um cenário de queda de venda em termos de custos. Muitas empresas regionais de venda de imóveis, venda de artigos para casa e itens de domicílio, vamos falar assim. E que o extrato disso é você ver a Etna fechando, hoje ali Tokstok contratando Álvares Marçal. Então a concorrência nesse business ela está esfarelando. E em algum momento, e aí dado o tamanho que a Mobile tem, relativamente pequeno dentro desse universo, e o fato dela ter online e loja física, essa composição dos dois, vai trazer uma vantagem para ela em algum momento. Que momento que vai ser esse? Eu não sei, mas o que eu sei é que São Paulo, esse ano de 23, tem um volume de entrega de imóveis extremamente relevante. E se eu tô pegando a minha chavinha de casa, mas passou eleição, tá um problema e tudo mais, eu peguei a minha chavinha, eu quero ter uma casa bonita, eu quero ter uma casa arrumada. Mas eu já gastei minha grana, então peraí, deixa eu ver o que dá para eu fazer aqui. Eu vou comprar um sofá, vou comprar um móvel planejado, vou comprar uma cozinha ali mais barata, eu vou ajustar o meu orçamento para eu habitar aquele novo lugar ali. Então, talvez tenha um vento favorável nesse sentido. Junto com isso, as políticas do próprio novo governo, vou aumentar o salário mínimo, vou dar isenção na tabela do IR, vou valorizar o Bolsa Família, vou não sei o quê, que é justamente a classe, o público-alvo que a Mobile atende. Então você tem uma combinação de fatores. De uma empresa que fez a lição de casa, que é caixa líquido, então não tem efeito de dívida, não tem efeito de juro comendo o balanço dela e aquele taxímetro contrário, né, de que, poxa, eu preciso vender para pelo menos eu honrar o serviço da dívida. É o contrário. Então pensa o seguinte, se esse cara hoje tem 220 milhões de caixa líquido, a empresa vale 300, só o CDIzão do ano dá 10% do market cap, cara. Então, é uma tese muito assimétrica. Eu pago 80 milhões de reais de EV para um negócio em que, voltando ou crescendo em relação aos concorrentes, esse cara pode nadar sozinho, pode ficar nadando de braçada sozinho. Num varejo todo sendo esfacelado. E aí o que a gente imagina é que, final desse ano, o ano que vem, esse pêndulo que foi de um lado, primeiro em 2020,
no início do Covid, aí voltou para serviço agora, e foi aquela loucura, ele volta para o centro e vai falar assim, poxa, não é nem muito dinheiro para cá, nem muito dinheiro para cá. Porém, eu vou comprar um pouco aqui e vou comprar um pouco aqui também. Então, você volta a ter um equilíbrio da renda. E aí, com esses efeitos de salário mínimo, isenção de tabela do IR, de bolsa não sei o quê, e de uma normalidade da atividade, se tiver uma redução de juros, poxa, a venda explode. Explode para quem? Para quem ficou no mercado. Certo. Boa. Então, A Mobile, ela tem produção própria? ela não tem produção própria, mas aí tem um dado muito legal nesse sentido. Eles têm o que eles chamam de beneficiamento, em que ele compra matéria-prima e ele desenvolve fornecedores. Então isso é muito legal também. Acho que isso é uma qualidade da atividade Custo deles. bem reduzido, né? Perfeito. Isso gera um efeito de competição legal, porque ele consegue desenvolver fornecedores eventualmente regionais, em que reduz o custo de produção dele. E até é interessante de ver que você pega um sofá, por exemplo, pré-pandemia, a Mobile é um dos maiores vendedores de sofá online. Assim, é um negócio impressionante. E aí você vê que um sofá, por exemplo, custava R$300 antes da pandemia, hoje custa 600. Pô, o efeito disso na renda é um negócio assustador, dobrou, né? Assim, uma loucura. E mesmo assim, ele conseguiu segurar esse efeito. Poxa, eu compro a resina, eu compro o estofado aqui, vou desenvolver um fornecedor não sei aonde lá, esse cara vai montar o produto. Você tem problema de capital de giro? Não tem problema, eu banco aqui o material, eu banco para você os teus insumos e você me presta um serviço de montagem, de execução. E eu acho que eles foram muito bem assertivos no desenvolvimento disso. Acho que isso é uma vantagem muito legal para eles. E claro, a logística. Acho que eles estão muito bem desenvolvidos nessa questão de dropship deles ali. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo uma simetria muito grande, assim. E aí, talvez a cereja do bolo disso venha do seguinte sentido. Quem controla a Mobile hoje é uma empresa chamada Home24, que é uma empresa alemã. A Home24, ela negocia na bolsa da Alemanha. Se você coloca as duas ações, Home24 e Mobile, é correlação 1. As duas fizeram assim, 90% de queda pós-IPO. E aí veio um grupo chamado XX Lutz, que é um dos maiores varejistas de imóveis lá da Áustria, presente acho que em 17 países europeus, fatura 5,5 bi de euros. Então está entre os 3 maiores varejistas de imóveis do planeta. E o cara veio e comprou a Home24 lá na Alemanha, pagando 120% de prêmio na cotação. Então você vê bem esse efeito, assim, a ação da Mobile fica e aí a Home24 dá uma porrada de 100% por conta dessa aquisição. Vai disparar direito de... Não sei, pode ter uma discussão nesse sentido. Eu acho que pode ter. Na nossa avaliação inicial, não há obrigatoriedade para isso, mas... porque mudaria o controlador. Perfeito. Tá? Porém, é pouco dinheiro para o controlador. É muito pouco dinheiro. Se você pensar um cara de 5,5 bi de euros lá de faturamento, 30 milhões de euros não é nada para esse cara. E aí você já tem um padrão de preço de referência. Eu estou tentando lembrar algum... eu lembrei. Um caso não vai puxar o direito. Sabe qual foi o caso que eu lembrei? Foi o da Transmissão Paulista ou da Taesa, que era a ISA, a empresa colombiana. E a ISA, ela vende os direitos para a petroleira colombiana. E aí o controlador é o mesmo, que é o governo da Colômbia, e essa mudança não trouxe a obrigatoriedade de fazer oferta. Eu na nossa tese eu não Pode contemplo ter isso. Algumas diferenças, mas puxou. Eu não contemplo a obrigatoriedade, tá? Eu não estou investindo em imóvel por conta disso. Porém, se o cara comprou a alemã, ela não deixou de fazer a conta de Brasil, porque se uma controla a outra. Sim. Só que aí vem mais uma relevância. A operação lá da Alemanha, ela era dívida líquida em euros e sem gerar caixa. Então você tinha uma dívida líquida lá, enquanto no Brasil você tem um caixa líquido. Então não tem como você comprar algo em cima que tem uma dívida líquida sem você fazer a conta de valuation da operação líquida embaixo. Então, sob hipótese alguma, esse cara vai vender a operação de Brasil por menos do que ele pagou.
Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, dado que é muito pouco dinheiro, por que ele não compra tudo aqui no Brasil? Já que caiu 90%. Entendi. Aí a gente entra nessa questão da OPA voluntária, não obrigatória. Tá. E aí você teria automaticamente um desconto muito grande do que já foi pago lá. E aí um prêmio super relevante. É claro que quando eu olho para fundamento de longo prazo, eu vejo um upside muito maior de capturar toda essa eventual melhora de varejo, queda de taxa de juros, de concorrência caindo e tudo mais. Eu vejo no médio e longo prazo um upside muito maior. Só que, ao mesmo tempo, se o cara vem aqui e paga um prêmio aí de 70%, 80%, dado o tamanho do mercado e as oportunidades, eu falo, legal. De repente a gente avalia. Bacana. Então são essas coisas que a gente vê nessas duas teses aí. E principalmente esse fato de serem caixa líquido, de terem posições em que não tem o taxímetro correndo contra ela e tem o contrário, tem caixinha entrando ali todo mês do CDIzão na conta das companhias. Vendo as duas empresas que você falou, já entendo como é que você pensa nesse momento de juro mais alto. Você não quer ter pagamento de serviço da dívida de jeito nenhum. Tô fora. A gente vai está mirar. bem claro isso. A gente até tem uma posição de JSL também, tá? A empresa não precisa nem fazer investimento para crescer, né? O que você não quer é que esteja destruição de valor por conta de momento, dívida. Perfeito. Então essa é uma preocupação. A gente tem JSL, tá? Que é mais alavancado, então talvez seja um dos cases que são mais alavancados assim, do portfólio. Porém, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, em que até a JSL divulgou o resultado ontem, resultado maravilhoso. Foi muito bom. E a ação valendo 5 vezes EBITDA na nossa conta lá, né? Assim, quando você tem qualquer deal de transportadora ou qualquer empresa de logística no mundo negociando a 9,10. E sem crescer. E a companhia crescendo 30% ao ano ali, né? Mostrando que o modelo foi muito bem construído. Então, apesar de ser um negócio mais alavancado, mais agressivo, a gente vê um upside por conta da consolidação e justamente desse efeito de custo de capital num setor tão informal quanto o de logística que pode ser consolidado. Pronto, agora já pode pedir música no Fantástico. Aí, foram 3. Aí, ó, viu? Você pediu 1, levou 3. Sensacional. Isso aí. E agora para botar nas cordas aqui, antes de falar dos fundos... Nas cordas não, porque eu tô com o olho roxo. Não, pô. não, Aí agora não vai ter que ser, a gente vai ter que falar de Vai posição. levar a música do Fantástico até nisso. Até nisso. Olho roxo do amigo do basquete, vendido no Aí, S&P. PH, ó, sacanagem, hein, Não, PH? vendido no S&P e agora nas cordas no Zcash. Nas cordas agora vendido nas estatais. Agora que a gente vai falar para terminar aqui, antes da parte onde o fundo está sendo oferecido e tudo, como é que está essa posição de vocês com relação às estatais? Né? Tava short, acho que BB Seguridade, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Petrobras, é o combo Petrobras, completo. o combo completo está subindo esse ano, vocês estão short. Então fala dessa porradaria que está rolando aí. Que vocês estão eu falo o seguinte, em algum momento, essas estatais, a gente vai acordar com elas caindo 10, 15, 20 ou 30%. Quando vai ser? Não faço a menor ideia. Mas talvez o que as pessoas estão enxergando em termos de gestão do que foi feito, eu não consigo acreditar, tá? Aí é uma questão de cada um de enxergar se tudo que foi feito de dividendos, tudo que foi feito para o minoritário vai ter a mesma dinâmica. Eu não consigo acreditar. Eu sou muito cético nesse sentido e eu imagino que em algum momento a gente pode acordar aí com essas coisas caindo muito. Então qual é a nossa ideia? O que a gente tem feito? A gente está short em todas elas, a gente tem posição vendida em todas as estatais, mas comprado em opções como hedge nesse momento. Isso. Então a gente tem feito um pouco mais de volatilidade ali, né? Ou seja, estou vendido nas ações, estou comprado em call e eventualmente até um pouco mais do que o tamanho da posição original, justamente para ver esse momento. Porque eu não acho que vai ser um processo de desvalorização, acho que ele poderá ser um processo depois, mas eu acredito que o investidor ele ainda está naquele momento de anestesia em que ele está feliz porque ele está recebendo muitos dividendos e porque a ação está subindo. E aí, eventualmente, ele não está nem entendendo que talvez a alta de Petrobras está correlacionada lá com o gringo comprando um EWZ, ou com o gringo que está olhando e falando, pode fazer o que você quiser com a empresa aí, que está muito barato, aceita qualquer desaforo, né? Mas, 2014, 15, 16, 17, 18, a gente viu que não é esse negócio de aceita muito desaforo. Tá lá, a história tá lá. Ali era uma dívida de $500 bilhão.
numa empresa que não gerava o caixa de hoje em dia. Então, mas você imagina se ficar um ano aí de subsídio de gasolina, vamos abrasileirar o combustível. O cara tá avisando tudo que ele vai fazer, pô. Não dá pra ninguém depois dizer, depois que tomar 50% de trola, não dá pra ninguém dizer que não foi avisado, pô. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas oportunidades de investimento em diversos setores. Até o varejo, vai. Dá pra olhar até nesse sentido. Agora, pô, vou encarar estatal, cara. Eu não consigo. Eu realmente não consigo. Então, eu vejo mais como um funding, entendeu? Acho que é um funding em que dessa maneira em que você pode estar vendido e comprar opções, o dia que você tiver o evento, você vai dar uma porrada, assim. A gente vai acordar... coragem, né? Muita coragem. Porque, pô, Banco do Brasil, por exemplo, agora meteu um guidance lá de lucro para esse ano de 33 a 37 bilhões. 40% de payout dá 4,80, 4,90 por ação. Eu até vejo o seguinte, o Banco do Brasil eu acho que é a mais protegida de todas, tá? Então, assim, até a menor... Vocês entraram depois de short nela, né? Depois, agora, mais recente, de Banco do Brasil. Petro, até a gente surfou muito bem, Petro, foi logo depois da eleição. Long, então, não, short mesmo. Short, Petro mesmo. Logo depois da eleição, a gente já vinha com alguma coisa short como hedge, assim, né? E aí, quando deu essa derretida, foi que a gente começou a comprar as calls para falar, opa, já ganhei um pedaço aqui, deixa eu proteger, porque eu não sei o que vai ser. E aí a gente vem carregando essa posição com call. Banco do Brasil acho que é mais protegido por conta do próprio Banco Central, assim. Acho que ele está um pouco mais, regulatoriamente falando, ele está um pouco mais protegido. Mas eu não até pela flexibilização das questões de investimento em marketing e tal, sei lá, eu sou muito cético com estatal. Então acho que dá pra gente escolher outras coisas aí. Mesmo com toda essa questão de guidance aí. Acho que a história... tendo call junto não tem problema. Essa é a ideia. Porque aí se der errado, a call swap. Perfeito. E aí você exerce, vende de novo, porque a tese está nesse sentido, de que em algum momento, em 4 anos ou mais, em algum momento, você vai acordar com esse negócio caindo 20, 30 ou 40. E é aquela situação em que eu estou feliz ganhando um pouquinho todo dia e de repente eu entrego tudo um ano ou 2 anos depois, eu entrego tudo num dia só. Ou senão, talvez daqui a 3 anos a gente entreviste ele e pergunta assim, qual o teu maior erro? Pô, meu maior erro vai ter ficado short em Petro. Vai ter ficado short. E você perdeu quanto? Nada, eu ganhei. Exato. Eu ganhei, que eu tinha call. Elas subiram, meu maior erro, eu ganhei 30%. Espetacular. Porque o carrego é muito bom, né? Pois 13,75 de carrego ajuda, né? Nesse tipo. Então, essa coisa aí. Bom, é isso. Queria saber onde está o CTM, quais corretores, iniciais, se quiser dar um overview ali, dá pra gente? Os fundos hoje estão em praticamente todas as plataformas. Eu creio que acho que só falta a XP, é a única plataforma que eles não estão, mas nas demais, todas as demais, a gente tem o fundo disponível nas plataformas. Eventualmente, se em algum aplicativo ou em algum cliente que não apareça lá para ele, é só fazer a solicitação para o assessor ou mesmo mandar um e-mail para a gente lá que a gente pede para a plataforma fazer a liberação para o investidor. Então, tirando isso... 5 mil inicial, 1.000... Poxa, saca, uma boa pergunta, mas acho que é menos, acho que é 1.500 de inicial. Show de bola. E o Zcast filosófico rapidinho aqui no final, se você tivesse que jantar com alguém, vivo ou morto, qualquer pessoa do mundo, com quem você jantaria e por quê? Poxa, sabe que até vai soar, até amigo meu, Camilo, teve aqui esses dias e eu vi o final da entrevista dele. Com Lula? Não, pô, eu vou seguir a mesma linha do Camilo. Eu gostaria de jantar com Jesus Cristo, pô. Acho que é o cara mesmo, esse aí é o cara de verdade. E eu teria vontade de ter essa ceia aí, vamos falar assim. Sem dúvida alguma, né? Imagina que emocionante. Então, não querendo ser repetitivo, mas assim, também como alguém que tem fé, alguém que é cristão e que acredita nele muito, eu teria essa vontade também. E indica um livro pra galera, que o pessoal quiser ler algum livro, mercado financeiro ou fora dele, que você está lendo agora, qualquer um que você tiver na cabeça aí. Um livro que eu gosto muito é do Kenneth Fisher, do Ken Fisher, que chama Investindo em Ações no Longo Prazo. Acho que é algo nesse sentido do Ken Fisher. Investindo em Ações no Longo Prazo é do Jeremy Siegel. Não, então troquei. Porra, eu sou péssimo com esse negócio de livro, cara, assim, de nome de livro. Mas o Ken Fisher, inclusive ele tem a tradução do livro pela Saraiva. E
E é um livro super legal. Depois eu te mando o nome lá, Boa, vai. Eu beleza. sou Tipo, tá na péssimo com isso descrição aí. aqui depois do vídeo. Eu sou péssimo, mas eu te mando o nome lá, que ele trata de algumas questões super relevantes, assim, e eu falo muito para as pessoas lá no escritório, que um dos principais temas que ele aborda nesse livro, ele fala assim, você precisa saber de algo que ninguém sabe para você ter um retorno diferente no mercado. E quando você lê isso num primeiro momento, você fala assim, pô, eu preciso de informação privilegiada. Não é isso. Mas você precisa de fontes privilegiadas, ou seja, a água que você vai beber, a informação que você vai buscar, que você vai procurar, tem que ser uma informação de qualidade que te faça ter um racional, que te faça ter uma leitura que o mercado não tem, porque é onde você vai capturar a simetria. Então, é um pouco de tudo isso que a gente falou aqui no final do dia de BMOB, de Mobley e de várias outras teses aqui que a gente acabou falando. Então, isso para mim foi algo muito marcante. Eu gostei muito desse livro, porque ele te busca pensar sempre nessas coisas. Pô, mas eu preciso saber de algo que o mercado não sabe. Porque se a gente está aqui discutindo, mas pô, a inflação vai ser maior, o CPI vai ser melhor, todo mundo já sabe disso, então não vai ter diferença nenhuma. O mercado vai subir, vai cair, porque todo mundo já sabe. Agora, se eu consigo construir uma tese, se eu consigo ter um investimento com uma tese em que ninguém sabe, na hora que ela começa a se concretizar ou que ela começa a aparecer para os demais players do mercado, é onde o ativo começa a ter valorização e depois a precificação dele. Acho que é mais ou menos também aquele pensamento de segundo nível, né, do Howard Marks, que fala também no livro, também, que é muito bom. Esse é legal também. Esse é o nome do livro, o maior investidor, né, do Howard Marks. Daqui a pouco a gente coloca na descrição. Estamos esquecendo os livros todos aqui, mas é esse negócio eu sou horroroso. É isso, Belinca, obrigado. Imagina. Foi excelente esse Zcast, veio diretamente de São Paulo, gestora de Curitiba, aqui para o nosso Zcast. Dá suas palavras finais aí para a galera. Agradecer o convite de vocês, estamos à disposição no que precisarem. Acho que o ano está aí só começando. A gente tem uma expectativa cautelosamente otimista, vamos falar assim, e sempre avaliando todos os cenários e preparado para o que tiver que vir. Excelente. Daniel, obrigado. Fala aí as palavras finais também para a galera. Dá seu agradecimento aí. Queria agradecer a todo mundo e dizer que cautelosamente otimista é igual o meteorologista que fala assim, parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisa ele acerta. Mas eu, como um bom economista, faço sempre o hedge para os dois lados. Pô. Pois é. Muito bom. Ou seja, falou nada. É isso aí, galera. Obrigado. Esse foi o Zcast 14. Um abraço. Um abraço.